Olá, estamos de volta. O Dr. Leandro já está conectado conosco. Dr. Leandro pode entrar. Já estamos online. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje nós iremos abordar um tema muito importante, que é o tema de verão, onde as pessoas buscam mais cirurgias em uma determinadas épocas do ano. E pelo Brasil ser um país tropical, a gente lida aí com vários fatores que são referentes a esse aspecto. Então, hoje, nosso convidado, o Dr. Leandro Deves, ele vai trazer aí para a gente um pouco mais sobre essa questão de escolhas de cirurgia, de acordo com o tempo e de acordo com a época do ano. Nosso convidado já está aqui. Sejam bem-vindos, pessoal. Quem tiver dúvidas já pode ir aqui se referindo aqui, deixando as suas mensagens, envia aí a live para os seus amigos. Agora sim. Doutor, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Com certeza. Um prazer enorme estar aqui com vocês. É um privilégio para nós também da Venere. Doutor, então, hoje nós queremos abordar com o senhor alguns mitos e algumas verdades sobre a cirurgia plástica e a época do ano, porque por ser um país tropical, o Brasil, se nota e se fala muito em determinadas cirurgias específicas em determinada parte do ano. Então, nós queríamos aí trazer isso hoje. O senhor está me vendo? Não estou te vendo, mas vamos continuar. Tá. Pessoal, se vocês estiverem me vendo, vocês podem me dar um retorno, porque o doutor não está vendo a minha câmera, só para a gente poder saber se vocês estão me vendo, se alguém Estamos puder dar um te ouvindo retorno. bem, mas eu não consigo te ver. Tá, se alguém puder me dizer se está me vendo, eu não sei se a minha câmera está ok, mas vamos seguir. Caso alguém diga que não está me vendo, a gente vai ter que desconectar e conectar novamente. Não, então... Falando que está vendo sim, apenas eu que não estou enxergando. Doutor, então vamos lá. Doutor, vamos lá. Essa questão de cirurgias plásticas por determinada época do ano, é mito, é verdade? O que o senhor pode falar para nós sobre isso? Isso vem da história, assim, do calor, né? Então, assim, às vezes, dependendo da cirurgia, como uma cirurgia de lipo, uma cirurgia de abdômen, onde o paciente vai ter que usar um corpete, vai ter que usar uma cinta, vai usar um pouco mais de roupa. Então, no calor acaba sendo um pouco mais desconfortável. Mas o ar-condicionado está aí para isso. Então, a gente tendo ar-condicionado facilita bastante essa recuperação, né? Então, o desconforto. A mesma coisa no frio. Então, às vezes, o corpete, o tanto de cinta, acaba aquecendo um pouco mais o paciente. Então, a gente vive num país que tem 40 graus até temperaturas bem mais frescas, né? Bem mais amenas. Então, a gente não pode falar que a época em si, mas a temperatura. E, como eu disse, o calor pode ser refrescado com ar-condicionado. Então, é importante isso, que a hidratação e um bom conforto térmico, né? Isso que vai determinar, então, qual o momento de fazer a cirurgia. Porque a gente nota que muitas propagandas, muitas pessoas falam muito sobre isso, né? E acaba deixando de operar, por exemplo, uma determinada época do ano, porque dizem que isso ou aquilo. Então, para nós é importante a gente trazer essas informações para os nossos ouvintes também, para eles irem entender um pouco mais, já ir se programando aí. Obviamente que eles vão se programar para estar prontos para o verão, com certeza. Mas não é que seja só no verão que eles irão realizar essas cirurgias, né? O interessante é assim, que o carnaval é uma época muito comemorada aqui no Brasil, né? Em que você se expõe muito, então a exposição corporal é muito intensa. Então, nesse período, as pessoas acabam querendo estar muito em dia com o corpo. A gente fala corpo, face e tudo isso. Então, é uma época de muita exposição de mama, de barriga, de bumbum, porque durante o restante do ano acaba sendo mais no clube, sendo uma coisa um pouco menor. E já no carnaval, isso é bem exposto. Então, o ideal é que a pessoa esteja pronta para o carnaval, esteja pronta para o verão. Isso envolve uma preparação antes. Então, o ideal é que você prepare antes para estar muito bem durante o carnaval, não só durante o carnaval, mas durante todo o ano. Existem alguns procedimentos que têm um tempo para acontecer, um tempo para que você tenha o resultado definitivo, que você tenha aquele resultado que vai estar pronta, né? Então, e outros procedimentos em que a recuperação é mais curta, é mais rápida. Então, esses de recuperação mais rápida ainda dá tempo de fazer agora, para o carnaval. Então, com menos de um mês aí que nós estamos para o carnaval, ainda dá tempo de você se preparar para poder estar bem no carnaval. Interessante.
Tá vendo, pessoal? Então, não existe esse mito ou alguma coisa relacionada que determinada cirurgia tem que ser feita em determinada época do ano. O doutor está trazendo aí todos os esclarecimentos para nós, já tem com mais de 20 anos de profissão aí que atua e conhece bastante a área. Já esclareceu para a gente sobre a questão da cinta, né, doutor? Que é interessante que a pessoa esteja confortável, primeiramente, né? Então, é óbvio que o fator de calor vai aquecer mais, né, o corpo, obviamente, porque a cinta também vai comprimir, e aí é de acordo também com o que cada paciente espera, né? Então, às vezes, por exemplo, nós que estamos aqui na Europa, estamos acostumados com o frio intenso. Então, de repente, essa paciente também se preparar, se programar para ir para o Brasil realizar a sua cirurgia com a veneriplástica, ela ver, né, a estação do ano. Por exemplo, hoje o senhor opera em Minas Gerais e opera também em Rondônia, né? Isso. Então, nós temos os médicos que operam em São Paulo, em alguns outros estados. Então, é interessante a pessoa buscar mais essa informação em relação ao clima, a data do ano que ela quer ir operar, e aí ver se fica de acordo com a programação. Não é verdade? Essa parte do turismo médico, né, ela é bem alta. Então, algumas pacientes vêm para o carnaval e já ficam para a cirurgia. Então, aproveita esse período do carnaval aí e com a viagem fica mais alguns dias para poder fazer a realização dessas cirurgias, né? Entendi. E você está falando da cinta, interessante que, assim, antigamente a gente tinha cintas realmente muito quentes, mas hoje o próprio tecido da cinta mudou muito. Ele se torna muito mais confortável, muito mais macio, porque antes era um tecido duro, rígido, muito quente. Uhum. Hoje a gente já não tem isso, a gente tem tecidos muito melhores e você não vai sentir tanto calor igual era Que anteriormente. legal. Doutor. Doutor, então, visto isso, né, esclarecendo essas dúvidas, a gente passa para alguns itens aqui que nós trazemos para os nossos ouvintes conhecerem sobre alguns aspectos das cirurgias, aspecto do ano, né? Então já esclarecemos isso e agora vamos passar para uma parte que é bem interessante sobre a questão da cicatriz. Por exemplo, essa paciente quer realizar a cirurgia e ela quer ir estar no verão. Então é interessante falar de tempo de repouso, é interessante falar sobre a relação sol e cicatriz. Então, preciso abordar um pouquinho para nós sobre isso. A gente tem visto falar muito sobre recuperação rápida. É verdade. Certo. Nós temos vários detalhes que podem abreviar a sua recuperação. Quando isso Uhum. envolve o quê? Técnica, materiais, tecnologias, medicamentos. Então, algumas coisas podem acelerar a sua recuperação, mas não vai mudar a sua cicatrização. A cicatrização é um processo fisiológico. Ela vai acontecer devido às reações que o organismo vai ter para poder regenerar ou cicatrizar aquilo que foi feito no seu Certo. organismo. Então não tem como você mudar aquela sequência, não tem como você abreviar um período de cicatrização. Você pode diminuir o seu período de repouso. Então veja que existe uma pequena diferença entre abreviar o período de repouso e acelerar a sua cicatrização. Isso não é bem assim. Então quando fala assim, uma recuperação rápida, a recuperação não é a cicatrização, e sim um período de repouso um pouco mais breve, como algumas tecnologias, como a gente falou, e alguns medicamentos, e realmente a técnica que a gente emprega hoje, onde você tem menos edema, menos roxo, menos inchado, menos dor, propiciando que você volte mais precoce às suas atividades. Mas isso envolve também alguns cuidados, não é que você vai estar liberado para tudo. E um dos detalhes é realmente o sol. O sol com a ultravioleta, tanto A quanto a B, quando ela entra em contato com o sangue, então com aquele roxo, ele pode pigmentar a sua pele, fazendo Hum, manchar aquela região. Então, se tiver algum roxo, tiver alguma manchinha, em que tenha alguma coisa de sangue, vamos pensar assim, seja na cicatriz ou só embaixo da pele, isso pode pigmentar a pele. Por isso que a gente fala muito cuidado ao se expor ao sol após uma cirurgia. entendi. Nossa, doutora, olha como é interessante a gente falar disso, porque, por exemplo, as pessoas já querem ir realizar a cirurgia já se preparando para o verão. Ou seja, é interessante saber essas informações antes, porque, por exemplo, se o paciente que quer vir operar e tem a programação já de curtir o verão, é interessante ele saber que tem essas questões da pigmentação da pele, da cicatrização, e logo depois ele não ter um processo ao qual na recuperação dele, né, no resultado dessa cirurgia, seja negativa por ele não ter tido instruções.
de como agir no Sim. operatório, né? Por Então, isso que a gente orienta o quê? Venha, aproveita o que tem de melhor no Brasil, o sol, né? nossa, Sai um nem pouquinho do frio aí na Europa e saudade. possa vir aproveitar o sol aqui e depois fazer a cirurgia. Então, se organize para isso. A sequência talvez é importante. Então, isso recebe sim. É importante que você tenha essa orientação. Venha, aproveite alguns dias, se organize para fazer a cirurgia e depois você possa estar viajando já num processo de recuperação mais tranquilo. É porque falar em cirurgia plástica, doutor, entra num tema também que nem estava aqui na nosso roteiro, mas as coisas vão acontecendo. O bom do ao vivo é isso, né? As dúvidas vão vindo, a gente vai aí dialogando. É interessante também falar sobre isso, não só da questão da recuperação, da relação do sol e de processo, né, de recuperação da cirurgia, mas as pessoas, por exemplo, eu sou operada, cirurgia plástica, eu sei o que é você se preparar e o seu psicológico também para uma cirurgia plástica envolve, né, a ansiedade que a pessoa já tem de realizar a cirurgia, de ter o resultado, está morando na Europa ou mora em outro estado, no Brasil, por exemplo, que nós já tivemos casos de pessoas que foram do Rio de Janeiro para operar em São Paulo, né, paciente, e aí a gente sabe que tem esse fator de ansiedade, né? Então, com essa sua dica de que a pessoa primeiro se programe, chegue, veja família, né, tire aqueles dias ali já mais para poder aproveitar o sol e depois realizar a cirurgia, com certeza ele vai ter um melhor resultado, né? É, essa equipe de apoio, né, é muito importante, tanto no pré quanto no pós-operatório. Então, os cuidados que você tem que ter antes e os cuidados que você tem após. Então, você tendo essa informação antes, você se preparando, com certeza o seu resultado, a sua recuperação e a sua ansiedade, né? Como você citou aí, Uhum. essa carga de ansiedade que você traz para fazer uma cirurgia, que é uma coisa nova, uma coisa desconhecida, que você não tem o domínio sobre isso, então isso gera uma certa ansiedade. Mas você trazendo informações, você já tendo uma equipe de apoio, com certeza isso facilita muito. E é isso que a Venet vem trazendo para vocês. Isso. Uma equipe de apoio para poder ter essas orientações por quem já passou, pelos clientes que já passaram por isso, né? Então, para preparar você para não ter surpresas, que você possa ter alguém com quem contar no momento da necessidade nessa preparação. E falar nisso, doutor, foi por isso que a Venere nasceu. Porque a Venere nasceu de um momento de dificuldade de ir ao Brasil realizar cirurgias, fazer consultas antes com alguns médicos online e chegar no dia e não ter aquela mesma empatia presencialmente, e logo depois aí ver essa necessidade, né, que os pacientes tinham de sair dos seus países na Europa ou também de outros países, sem ser do continente europeu, e aí acabar vindo optar por realizar a cirurgia no Brasil, porque é óbvio que se você é brasileira, se você é brasileiro, você se sente mais confiante em realizar uma cirurgia plástica com um médico brasileiro, isso te dá, além de mais segurança, porque nós temos aí o fator do idioma, né, do conhecimento, da facilidade de entender as informações, e trazer tudo isso para um contexto geral. Falar em cirurgia plástica, a Venere nasce para isso, para assessorar desde o início desse preparo, com todas as consultas. Agora mesmo estamos fazendo essa parte de esclarecimento, trazendo aí várias, né, informações importantes para os pacientes que estão na Europa, para os pacientes mesmo do Brasil, e fazer esse conjunto, né, dessa assessoria do início, durante e depois, instruir esse paciente corretamente para que o resultado seja positivo, no máximo que for possível, né, da parte do cirurgião e da nossa parte de assistência, fazendo com que essa experiência seja leve, seja uma experiência prazerosa e que a pessoa se sinta em casa. Então, a Venere realmente é isso. E por que cada vez mais nós temos esse turismo médico? Sim, Porque no Brasil nós temos os melhores cirurgiões plásticos, né? exato. Aqui nós temos não só da equipe Venere, digamos assim, mas nós estamos entre os melhores cirurgiões plásticos do mundo. Cada um com a sua subespecialidade, com seus detalhes, com suas técnicas. Isso traz um nome muito grande da cirurgia plástica para o mundo. Então, existe um turismo muito grande, né, para poder vir fazer cirurgias no Brasil. Igual você falou, se você tem um apoio, não é uma coisa que você está vindo sem uma referência, facilita muito. Então, acho que é um tema que a gente tem que deixar muito claro. Mas eu acho que vale a pena a gente relembrar aí alguma coisinha. O que a gente pode fazer ainda para o verão? Nós citamos, mas nós não entramos ainda em detalhe. O que ainda dá tempo da gente aproveitar agora ainda o carnaval? O que a gente pode E fazer, né? Eu acho que aí? vale a pena a gente discutir um pouquinho mais sobre isso. É verdade. Quais as cirurgias que o senhor acha que são mais rápidas,
né? E que tem aí a recuperação mais rápida, que dá tempo ainda da pessoa curtir esse verão, então, com a sua experiência. Eu começaria por procedimentos mais simples. Certo. Talvez uma toxina botulínica, aquelas ruguinhas, região de testa, lateral dos olhos, né? O preenchimento, que é a colocação do ácido hialurônico, tanto na face quanto na corporal, por exemplo, região glútea. Os bioestimuladores, que são produtos para estimular a produção de colágeno, então dá um viço na pele, dá uma firmeza na pele, muito indicado às vezes para celulite. Isso é bom, é interessante, né? A subincisão, que é a liberação daquela celulite que está retraindo o bumbum, que tem aquele ponto de retração. Cirurgias menores, como uma cirurgia de orelha, talvez uma cirurgia, uma pequena lipo. São procedimentos em que você ainda dá tempo de aproveitar ainda esse carnaval. Pensando em procedimentos um pouco maiores, como prótese de mama, uma lipo um pouco maior, ainda dá tempo. Agora, se você for pensar numa abdominoplastia, uma cirurgia de mama, uma cirurgia de face, isso talvez demande um pouco mais de tempo. Vai ficar um pouco mais roxo, um pouco mais inchado. Mesmo com os cuidados, algumas pacientes ainda ficam, outras não, quase não fica nem roxo nem inchado. Então, se você não vai conseguir fazer isso agora, para esse mês, por que não programar para os próximos meses? Ou até para o próximo ano. Agora, isso envolve um processo. Não é uma coisa, eu vou ali agora fazer, não. Envolve um processo. Uma preparação física, né? Os exames pré-operatórios, o transporte para quem está vindo de outra cidade, de outra região, de outro país. Então, essa programação, ela tem que começar. E o momento de começar é aquele que você está com vontade, que você deseja uma melhora. Perfeito, doutor. E falando nisso, né, nos vem aqui também uma pergunta que fala sobre essa questão, né? O senhor já nos relatou sobre o repouso, né, do pós-operatório. A gente pode até estender isso depois um pouco mais. Mas, doutor, essas tecnologias, né, que a gente já tem hoje para facilitar e abreviar a recuperação. Você pode falar um pouco sobre isso, além do que você já falou no começo, mas alguns detalhes mais que acho que pode ajudar aí as pessoas a entenderem? A gente está em constante evolução, né? Desde as medicações a ser utilizadas na anestesia, os equipamentos cirúrgicos, as técnicas cirúrgicas, tudo buscam, além de obter um melhor resultado, uma melhor recuperação. Seja ela menos dolorosa, seja ela mais precoce, menos tempo de afastamento de suas atividades. Então, a gente pode citar, por exemplo, utilização como o laser, né? O que é o laser? O laser é uma luz. Existem vários tipos de laser. Quando a gente fala laser, são vários tipos de luz. Tem Certo. laser para tatuagem, tem laser para retração de pele, Uhum. tem laser para cicatriz, tem laser para estria, né? Uau. Então, tem laser para derreter gordura. Isso tudo são tecnologias que são utilizadas para obter ainda mais resultado. Até pouco tempo a gente tinha o quê? Bisturi, tesoura e agulha. Agora não, a gente tem muita coisa que a gente acaba associando na cirurgia. Então são equipamentos que às vezes a gente vai utilizar, acho que não vale a pena a gente citar tantos nomes, mas em que você facilita, por exemplo, a retirada da gordura. Você deixa a gordura um pouco mais líquida e facilita. Com isso, você acaba traumatizando um pouco Entendi. menos. Existem alguns aparelhos específicos para lipo, como o laser, em que você vai derreter aquela gordura, facilitando a retirada e também promovendo a retração de pele, para que aquela pele possa ficar mais firme, tá? Hum, Então, essas tecnologias a gente tem incorporado cada vez mais em procedimentos. Tem vários nomes comerciais, várias funções, e cada profissional acaba adaptando e se especializando em uma dessas tecnologias para promover uma melhor recuperação para os seus pacientes com melhor resultado. ótimo, doutor. Olha que interessante. Nós estamos com duas ouvintes aqui, né? Que fizeram perguntas. Acho que a gente dá para abrir um espaço para elas, para poder interagir também com o nosso público. Uma delas é a do estúdio, Fabi Ribeiro. Boa noite, Fabi. Obrigada pela sua pergunta. Ela fala assim, doutor, com quantos dias eu consigo estar bem para viajar depois de uma abdominoplastia? Ou seja, Ótima pergunta, excelente. provavelmente O deva que ser. que a gente orienta como uma roteiro geral, como uma orientação geral? Se você puder ficar 10 dias após a cirurgia, seria Certo. perfeito. Esse é um período em que a gente já fez os primeiros curativos, já fez as primeiras sessões de drenagem, você já está fisicamente
mais tranquila para poder fazer uma viagem maior. Uhum. O que é um dos fatores que a gente preocupa muito? É a tal da trombose. O que seria trombose? Então, a trombose é o mal da classe econômica. É aquele paciente que fica várias horas sentado, desidratado, e ele acaba tendo uma dificuldade no retorno venoso, fazendo com que o sangue coagule dentro dos vasos. O que é isso? Ele vai formar um trombo, geralmente na perna. E ao entupir aquele vaso ali, ele vai ter uma dificuldade do sangue passar. E aquele trombo pode, inclusive, para o pulmão, causando um tromboembolismo, que é uma complicação grave. E não é a cirurgia quem faz isso. Esse coágulo, esse trombo, não é da cirurgia. Ela é decorrente de uma desidratação, um tempo prolongado sem movimentação, sem se mexer, né? E principalmente aquela pessoa que tem uma predisposição. É como um obeso. Todo obeso sedentário, ele vai ser hipertenso? Ele vai ter diabetes? Não. Então, a primeira coisa, você tem que ter uma predisposição. Além da predisposição, um fator desencadeante. Então, o voo internacional, onde você fica várias horas sentada, geralmente hidrata pouco, você tem uma predisposição, um fator desencadeante naquele paciente que tem predisposição a formar uma trombose. E logo após a cirurgia, a gente tem um estado que é uma condição no organismo em que ela é assim mais tendenciosa a formar trombose. Mesmo com o uso de meia compressiva, com o uso de anticoagulante, com as orientações existe esse risco. Então a gente fala que nesse período de pelo menos 10 dias de pós-operatório, É o você esteja mais tranquila para depois programar uma viagem. Perfeito. Olha, Fabi, espero que tenha ficado esclarecida, né? O doutor até falou mais ainda, né, sobre o assunto e já nos deu aí também os riscos, né, de não cumprir com os dias para que o seu corpo esteja mais preparado, digamos assim, para esse retorno de uma viagem longa e aí se programar direitinho, descansar um pouco no Brasil antes de voltar para a Europa. Sim, Doutor, com certeza. a gente está com Já mais. seria um outro tipo de passeio, já não seria talvez praia, né? Já seria um outro tipo de passeio em que você tem a oportunidade de estar fazendo mais localmente, sem necessidade de grandes locamentos, e você poderia estar aproveitando esse período no Brasil, né? Eu acho que você acha interessante. E quando a gente fala trombose, embolia, a gente fica muito preocupado, né? Mas precisa ficar claro, não é a cirurgia quem faz esse tipo de trombose, esse tipo de embolia, e sim um estado uma condição em que o seu organismo predispõe à formação de coágulos, né? Assim como a gente teve muitas mortes no Covid. Sim, doutor. Verdade. Ó, e mudando aqui de assunto, aproveitar que tem mais uma paciente que fez outra pergunta, ela falou assim: fala um pouco mais da cirurgia facial. O meu esposo quer fazer essa. Estamos na Europa atualmente, mas não temos a confiança nos médicos daqui. Eu acabei de falar sobre essa questão da confiança. Obrigada, Pamela, pela sua pergunta. O doutor abre espaço aí para poder te responder. E realmente é isso, é o que a gente sente, doutor. É isso aí, Pamela. É verdade, igual eu falei, a gente está entre os melhores do mundo, né? Está tudo aqui no Brasil, a maioria deles. Então, a cirurgia de face é uma cirurgia muito bonita, muito requintada. Talvez a coroa, digamos assim, a cereja do bolo. É uma Certo. cirurgia muito delicada, muito pequena, mas acaba se estendendo pelo tempo. Então, é uma cirurgia um pouco mais prolongada de tempo, onde você tem muitos detalhes e muitas coisas podem ser feitas. Então, por exemplo, reposicionamento de supercílio, retirada de excesso de pele nas pálpebras, tanto superiores quanto inferiores, tratamento de bolsas que vão se formando nessa região, a própria perda de volume. Então, a gente tem visto pessoas que emagrecem muito, o rosto emagrece e ele murcha. A gente chama de deflação facial, onde a necessidade de você repor volume. E a melhor reposição de volume acaba sendo a gordura. Então, a gente pode fazer uma lipoenxertia na face. Interessante que a lipoenxertia ela tem dois efeitos. Tanto aumento de volume, quanto ela estimula o seu organismo a rejuvenescer. Olha que interessante, a gordura que a gente sempre teve tanta raiva dela, hoje é um grande aliado no processo de rejuvenescimento, de restauração. E a gente usa muito na cirurgia de face. E aí vem a cirurgia que é profunda, onde você vai mexer lá na estrutura muscular, lá na estrutura do tecido adiposo e, por fim, reposicionar a pele. A cirurgia de face, antigamente, era só espichar. Então, formava aquelas faces muito clássicas de quem tinha feito uma cirurgia plástica. Hoje não. Hoje a gente busca o quê? A naturalidade, a harmonia.
não espichar a pele, mas rejuvenescer, reposicionar as estruturas. Essa seria a melhor palavra. Reposicionar as estruturas, trazendo uma harmonia no seu rosto. Uau. Por isso que é uma cirurgia tão bonita, a cirurgia de face. Obrigada, doutora. Espero que tenha ficado claro aí para o nosso ouvinte. Estamos com a participação aqui da doutora Dela Cruz, também, que estava conosco na última live. Ela é da República Dominicana, ela também é médica, e ela lhe perguntou aqui sobre a questão do tratamento para queloides. Se eu puder fazer um breve comentário, aí a gente segue para o final do tema da live, Não, mas já eu acho que seria interessante. está acabando? Poxa, agora que está interessante. Né? Vamos lá, doutora. Então, o queloide. O que é o queloide? Para quem não sabe, o queloide é um excesso de produção de colágeno decorrente de um trauma que a sua pele sofreu. Um arranhão superficial não vai ter uma produção excessiva de queloide, de cicatriz. Mas quando você atravessa a pele, quando você tem uma agressão um pouco mais violenta, como uma queimadura, né, uma exposição a um calor extremo ou frio extremo, aquela pele vai reagir produzindo muito colágeno, que acaba sendo um colágeno patológico. Existem vários tipos de colágeno, não é só um, é um, dois, três, quatro, cinco, então vários tipos de colágeno. E é uma produção excessiva de colágeno de um subtipo específico em que ele é desorganizado. Então, as fibras de colágeno, geralmente, elas estão alinhadas, que proporcionam uma certa flexibilidade da pele, uma elasticidade. Já no colágeno, nós temos fibras todas enroladas, todas emaranhadas, fazendo que produza uma pele, uma cicatriz dura, bem limitada à extensão, à movimentação. Uma das características do queloide é justamente a dor. E ela começa a sair para fora da pele. Então, geralmente, ela é elevada, ela é mais escura, ela é mais vinhosa, né? E dói. O queloides vem da palavra quelos, que é unha de gato, né? Então, uma sensação de que tem vidro, de que tem alguma unha te espetando ali na pele. Isso causa um certo desconforto. Tratamento. Na medicina, quando a gente fala que existem muitos tratamentos, é porque nenhum deles é 100%. E o queloide é uma dessas condições. Hoje a gente vê que o queloide está relacionado a tipo sanguíneo, alimentação, não só a genética, né? A gente falava, pessoas de pele mais negra, asiáticos, afrodescendentes, tinham uma maior tendência a ter queloide. Hoje a gente já não fala isso. Então, tem sim tipagem sanguínea, genética relacionada ao desenvolvimento de queloide. Tratamento. Do mais simples ao mais complexo. Primeiro, creme. Compressão. Você comprimiu o lugar com queloide, você tem uma melhora. Algumas medicações podem ser infiltradas, como corticoide, bloqueador de canais de cálcio, azul. Então, tem muitas medicações que podem ser injetadas no queloide na tentativa de diminuir essa produção de colágeno. Como eu disse, a compressão é uma das melhores. E eu já citei o laser de CO2. O laser de CO2, ele acaba reorganizando as fibras de colágeno, abrindo espaço na pele para que você possa colocar medicação ali naqueles pontos, que é o chamado drug delivery. Então, o laser de CO2, ele tem dois efeitos. Ele acaba cortando a pele, atravessando a pele e possibilitando que algumas medicações cheguem até mais profundidade, e ele reorganiza as fibras de colágeno. Então, a radioterapia é outro tratamento, a beta-terapia é outro tratamento, então nós temos uma infinidade de tratamentos de queloide, mas simplesmente não tem nada que consiga resolver 100% ainda. Às vezes a gente acaba associando um, dois, três tratamentos para obter o melhor resultado. Uma curiosidade é a capsaicina, que é uma substância presente na pimenta, que está sendo utilizada também para tratamento de queloide. Olha que interessante. Nossa, doutor. É muito bom mesmo a gente, né, ter um médico com tanto conhecimento, com tanta busca, né? Então, assim, nós ficamos muito felizes de saber de tudo isso, né, doutor? Porque com certeza aqui, por exemplo, tem uma paciente que acabou de relatar, inclusive a Pamela falou, olha, minha pele é branca, o colágeno é muito ruim. Ou seja, É, então vai de acordo com cada fator, né, e cada pele e cada situação, né? Então, respondendo aí a pergunta das nossas ouvintes, tivemos aqui também uma participação de uma paciente que disse, meu doutor, que me operou, realizou meu sonho de ser uma mulher de peito melhor, ou seja, colocou aí seu belo pá de silicone. acredito. Arrasando. Excelente. Doutor, me fez aqui vir um questionamento sobre essa questão do preenchimento da própria gordura, né? Em relação à lipoenxertia e o glúteo. O senhor consegue falar rapidamente para nós sobre isso?
Rapidamente é difícil, porque é um tema que eu adoro. Então E a tá. gente gosta Vamos lá. muito, participa de vários congressos falando sobre a lipoenxertia. Então, Perfeito. a gente começou usando a lipoenxertia, a colocação da gordura, para aumentar volume. E indiretamente a gente começou a observar que ele promovia um efeito rejuvenescedor, um efeito restaurador e até Uhum, regenerativo. Como assim? Cicatrização é você produzir um tecido, mas ele não volta a ser a sua pele, digamos assim. Já a regeneração, esse poder regenerativo, você volta a ter aquelas estruturas que você tinha antes do trauma. Então a gordura hoje é utilizada para infarto, para diabetes, para vários efeitos não só estéticos, não só de volume, mas efeitos regenerativos na cicatrização, feridas complexas. A gente já tem algumas apresentações em congresso, alguns trabalhos publicados justamente sobre isso, o uso da gordura como fator que estimula a cicatrização. Cicatrizações um pouco mais complexas é utilizada a gordura. Olha aí. Então a gordura tem o efeito de aumento de volume e o efeito regenerativo melhora muito a qualidade da pele, o brilho, a produção do colágeno. A gente fala que ele é um bioestimulador natural. uau. O que é o bioestimulador? São substâncias que você injeta embaixo da pele para Uhum, estimular o seu organismo a produzir pele. Não é colágeno. Eu falo o seguinte: se você come carne e o seu músculo aumenta, não. Você tem que ter um estímulo, que é a atividade física. Você simplesmente comendo carne não aumenta o músculo. Você simplesmente fazendo exercício sem ter uma alimentação saudável também não adianta. exatamente. Então, o bioestimulador é uma substância que é colocada embaixo da pele e estimula você a produzir colágeno naquela região onde a gordura foi colocada. Uau! Ou seja, então fala-se em enxerto, né, que é a lipoenxertia, e o preenchimento, né, do glúteo, hoje já com todos esses estudos, trazendo aí esses benefícios que a gordura própria, né, já vem dando de benefício para o próprio corpo, ou seja, estamos em uma época de evolução extrema da cirurgia plástica, da cirurgia reparadora também, né, porque na verdade eu sou um pouco leiga, mas eu já entendo um pouco em relação a essa questão de que a lipo, a cirurgia plástica e a cirurgia reparadora É uma é só. praticamente uma só, né? Como eu já tinha falado na outra live e tudo. E o doutor Bozola também, que é nosso médico, chefe de equipe, sempre traz bastante informações para que a gente estejam preparados, né? Para poder dividir com os nossos ouvintes, os futuros pacientes. E quando você fala em gordura, a gente pensa muito no glúteo, né? No bumbum, mas não. Qualquer lugar do corpo você pode colocar. Na face, nas mãos, no colo, na região das mamas, inclusive na região genital. Então a gordura, ela tem efeito em todas as regiões. A gente pode usá-la em todo o corpo, dependendo do qual objetivo que você quer. Se você quer mais volume, se você quer mais regeneração, mais efeito estimulante. Então, a gordura para nós hoje é o ouro, é o standard, é o futuro que já é um presente. Uau! Tem uma paciente aqui que está dizendo assim: você faz mamoplastia rápida? Eu sou rápido para operar, mas não é essa a pergunta que ela fez, né? Ela quer dizer sobre recuperação. É o que a gente falou. O que é recuperação e o que é cicatrização. Então, recuperação é abreviar o tempo em que você vai ficar afastado das suas atividades. Porém, a cicatrização envolve um processo fisiológico que não tem como a gente abreviar ele muito, né? A gente pode tentar facilitar a cicatrização, mas não acelerar, às vezes, essa cicatrização, né? Entendi. Mas a gente faz sim. Olha, a Pamela perguntou aqui que ela tem vontade de fazer lipoaspiração, né, dos culotes, e ela se sente incomodada com aquela região ali, né, do quadril, e ela quer saber se o senhor verifica a quantidade ideal de retirada de gordura desse local. Como é que funciona isso? Tem uma simetria, né, doutor, aí, então? A cirurgia plástica é uma cirurgia Mas, técnica, mas também muito artística, né? Então, não existe uma fórmula. Aliás, existem algumas tendências, né? Até o Dr. Bozola tem uma fórmula para uma mama bonita. Você reconhece aquilo que é bonito, mas é difícil às vezes você explicar, você mostrar matematicamente. Então, como é que a gente avalia a quantidade de gordura? É um tom artístico. Por isso que é um processo em que o médico vai fazer a diferença. Cada um tem o seu estilo, o seu senso de beleza, né? Então, a lipoaspiração é muito mais uma coisa
artística do que simplesmente matemática. Como é que eu vou ver quanto de gordura que eu vou tirar? Não, é muito mais um artístico. A gente vai avaliar aquele paciente e avaliar os desejos para ver o que nós vamos fazer, quanto nós vamos fazer, né? Então é isso aí, Pamela. É importante a gente passar por uma avaliação. E ao colocar a gordura, é isso que você coloca. Você coloca a gordura, às vezes, na região mais superior do bumbum, melhorando o contorno do glúteo, dando a sensação de que ele ficou, às vezes, um pouco mais alto. Assim como a gente coloca gordura nessa região do colo da mama. Você acha que ela dá, que ela ficou mais alta, que ela ficou mais projetada, ela dá uma cleavage, né? Mais bonito quando você, às vezes, coloca a gordura, tanto no bumbum quanto na região das mamas. Perfeito, doutor. Aí tem a Luana também que falou aqui rapidamente, né, sobre de retirar, se tem como de retirar a gordura da barriga e colocar nos seios. Ou seja, acredito que ela deva ter perguntado para substituir a prótese. Então, nesse caso, como é que seria isso, doutor? Ou indicaria a prótese? Aí tem que ter uma avaliação, obviamente, para ver o tamanho dessa mama, para ver o tamanho que ela tem de expectativas de volume dessa mama que ela deseja, O né? quanto de gordura que é possível retirar, né? Então, com certeza, é possível sim você, às vezes, substituir a utilização da prótese apenas colocando gordura, né? Então, é uma cirurgia onde você vai ter volume colocado pela gordura, pela lipoenxertia. Olha aí, ó. Que bom, Pamela, que continua linda a sua mama. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz com isso. Que bom. Ó, doutora, então a gente está chegando ao fim da nossa live, né? Tivemos aí um bate-papo muito interessante. Esclarecemos as dúvidas das nossas ouvintes. E tem aqui só um pedacinho aqui que ficou faltando, se o senhor puder comentar sobre as estrias, os celulites, em relação ao pós-cirúrgico. Como é que o senhor indicaria para essa paciente em relação a esses dois fatores depois de realizar a cirurgia? O que é a estria? Eu comparo a pele como se fosse uma meia calça. Aquela meia calça desfiou, ou seja, faltou uma linha naquele pedaço, ficou uma falha. Então, a estria é como se fosse uma falha na sua Certo. pele. Aquelas fibras de colágeno se romperam. Por isso que ela cursa com flacidez, né? Então, como é que a gente pode refazer aquela fibra? Como é que a gente vai estimular aquela pele a produzir colágeno naquela região? Existem algumas medicações que podem ser feitas, algumas técnicas cirúrgicas, e volta a falar sobre o laser de CO2. Ele consegue atravessar a pele e, ao produzir calor naquele lugar, ele vai estimular a produção de colágeno, melhorando o aspecto da estria. Mas isso não é uma sessão, duas ou três, depende do caso, depende da resposta do organismo. Veja que ele não vai produzir colágeno para você, ele vai estimular você a produzir colágeno naquela região. Então, tem pacientes, por exemplo, eu tenho uma paciente que fez 12 sessões para estria na região do bumbum. Nós conseguimos um resultado espetacular. E vale a pena, é importante a gente falar aqui, a estria vermelha, a estria rósea, ou seja, aquela estria recente, ela tem uma resposta muito boa. Quase 100% a gente pode dizer, se você fizer o tratamento correto. Já a estria branca, que já cicatrizou, ela é um pouco mais difícil de responder à produção de colágeno, porque já existe uma cicatriz naquele lugar. Enquanto ela está rosa, que ela está vermelha, ou seja, que ela acabou de arrebentar, aquele vermelho é um pouquinho de sangue que tem ali ainda. Então é possível você conseguir regenerar aquela região, produzindo colágeno e às vezes até sumindo completamente essa estria. Já a celulite não, a celulite é uma retração da pele. Por algum motivo, aquela pele ficou presa num ponto específico. O que você pode fazer? Soltar, como se fosse aquele colchete, aquele botão que está puxando a capa de um sofá, por exemplo, ou um botão de camisa que está sendo repuxado. Você vai lá e solta aquela trave, aquela fibra, e você acaba liberando a pele. Lógico que não é só isso, mas simplificando para o paciente, esse seria o tratamento da celulite, né? E às vezes pode ser feito preenchedor, feito outras substâncias para melhorar o aspecto da pele também. Ótimo. Doutor, vamos dar um bônus aqui para a paciente que interagiu bastante com a gente. Ela fez mais uma perguntinha que eu acho que também calha bastante no nosso tema e eu prometo que eu lhe Ó, faço. a disputa tá boa, tem vários aqui que estão. Não sei como é que você vai fazer esse critério, hein? Então, aí a gente vai partir para a última e aí depois a gente vai abrir uma caixinha de perguntas, né? Caso o pessoal queira interagir, mais algumas dúvidas. Se o senhor puder disponibilizar para a gente estar aí respondendo, a gente vai respondendo o Com pessoal. certeza, pode, aproveita, segue a gente lá nas redes sociais, lá, dá uma olhada no nosso Instagram, no nosso Facebook, né? A gente tem as plataformas aí para que a gente possa estar continuando a responder essas dúvidas que a gente não conseguiu aqui.
Perfeito, ó. Então ela disse assim que ela gostaria de saber se após realizar a mamoplastia, possivelmente, né, com prótese, se os seios podem vir a ter estria. Sim, isso pode acontecer. Isso é uma complicação, principalmente em pessoas que não têm uma elasticidade de pele boa e colocam uma prótese muito grande. Então, aquela pele acaba rasgando, ela acaba abrindo a pele. E aí entra aquele tratamento precoce, com creme, com estimuladores, com laser, para tentar produzir colágeno e ter um resultado melhor. Existem sim algumas pacientes que desenvolvem estria logo após a colocação da prótese. Uau! Então, acredito que ficou bem esclarecedor aí para todo mundo, né? Então, a partir de agora, a gente vai deixar aqui as redes sociais do doutor. O doutor Leandro hoje é nosso parceiro nessa jornada da experiência Venere. Então, você que está aqui conosco hoje e deseja marcar uma consulta com o doutor, é só deixar uma mensagem para nós aqui no direct, que a equipe nossa vai estar entrando em contato com a equipe do doutor, que já está toda programada para poder atender os pacientes, né? Marcar uma consulta, esclarecer as dúvidas e de repente já começar a planejar o sonho da cirurgia plástica, né, doutor? Estamos prontos. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí nesse momento, né? E vai mandando as suas dúvidas lá para a gente, que a gente possa estar respondendo nas outras redes. Tem o YouTube também, que pode estar lá mandando sua mensagem. Perfeito, doutor. Obrigada pela sua Um atenção, obrigada aí pelo abraço a todos, boa noite para contato. vocês. A gente atende online, sim, está perguntando aí. Ó, então a gente atende online. Vamos deixar aí todas as anotações que o doutor vai estar respondendo, a gente vai esclarecer. E não deixem de marcar suas consultas, porque as nossas consultas através da Venere é diretamente com o doutor tá lá com a gente faz essa consulta para poder você se preparar na primeira online e depois a presencial, lembrando, como sempre o doutor Bozola fala, né? Não existe uma cirurgia realizada apenas com uma consulta online. É óbvio que esse paciente vai ter que vir presencialmente e antes de realizar a cirurgia, ele vai passar por um processo de realização ali de testes, dessa consulta com o doutor para esclarecer aí qualquer dúvida, ver o corpo, né, doutor? Que é importante. Sim, com certeza. Ver as particularidades de cada pessoa. Igual você falou, tem aquele clima, né? Tem que bater aquela energia para poder a gente possa estar fazendo a cirurgia antes. Perfeito. Obrigada, doutor. Um Bom abraço a descanso. todos, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada pela audiência. Amém. Tchau, tchau.